Já durante 2 semanas nós interrompemos o estudo que vínhamos fazendo sobre a autoridade espiritual. Esperamos retornar no próximo domingo com a graça de Deus. Estamos no final e queremos terminar esse estudo nos próximos domingos. Hoje nós vamos trazer uma mensagem que eu já trouxe aqui faz exatamente um ano, e foi no culto da noite, mas o Senhor me trouxe essa mensagem para trazê-la aos irmãos nessa manhã. Nós vamos ler o único verso, está em 2ª Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Portanto, se alguém está em Cristo, queremos ver primeiro o significado dessa declaração. Portanto, se alguém está em Cristo. Em Romanos capítulo 8, o verso 1, diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Qual o significado, então, do termo estar em Cristo? Portanto, se alguém está, depois nesse segundo texto, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O que é estar em Cristo Jesus? A Bíblia fala de um batismo que não tem nada a ver com aquele que normalmente a gente conhece. Sempre que pensamos em batismo, pensamos em água. Mas a Bíblia fala de um batismo que nos introduz, que nos inclui, que nos coloca em Cristo, para que através desse batismo nós possamos então estar nele. Não há como nós estarmos em Cristo se nós não passarmos por esse batismo. Romanos 5:20 diz assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Depois no capítulo 6 diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Romanos 5:20 diz assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Vamos ver o significado dessa frase. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Na realidade, a lei, e é uma referência ao Velho Testamento, ela foi dada para manter o povo na linha. Porque aqueles que obedeciam a palavra, de acordo com a palavra de Deus, eram abençoados, e os que se recusavam a obedecer a palavra, colhiam por isso o resultado da maldição e do mal
que viria sobre aquele que desobedecesse a palavra de Deus. Esse era o teor da lei. E as pessoas, por medo da condenação que a lei trazia para aqueles que a transgrediam, então obedeciam primeiro para obter as bênçãos ou para não sofrer as consequências da desobediência. Mas o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele traz uma visão nova. É uma visão dessa mesma lei, dessa mesma palavra, agora com o entendimento de quem já está em Cristo, como era o seu caso. Então ele diz, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Então, qual a finalidade da lei do ponto de vista dele agora, à luz do entendimento que ele tem em Cristo? É que a lei, hoje, tem a seguinte finalidade: quanto mais eu leio a lei, quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais eu me deparo com a minha condição de pecador. Seja você quem você é, qualquer uma pessoa que ler esse livro vai se deparar com a seguinte realidade: ao ler esse livro eu descubro que eu sou o transgressor deste livro. Eu sou o transgressor da lei de Deus. Nenhum de nós pode dizer que isso não acontece com ele, nenhum de nós pode dizer que isso não é verdade. E quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, nós nos descobrimos pecadores. E isso nos leva a pensar, poxa, eu estou tão mal, porque quando eu me vejo pecador, e agora? Mas o texto não para aí, ele continua dizendo, mas onde aumentou o pecado? Quando ele fala aumentou, é porque a lei destaca o pecado. É igual uma placa que diz, olha, é proibido pisar na grama. Você não está nem pensando no fato de que você está transgredindo uma lei quando você está pisando na grama. Mas de repente você vê a placa, é proibido pisar na grama. De repente você se depara na condição de transgressor daquela lei, daquela ordem, e você tem duas atitudes: sair da grama rapidamente, ou então sofrer as sanções que vierem a ser colocadas sobre você como resultado da transgressão daquela lei. Então, a lei, a palavra de Deus, coloca em destaque o meu pecado. Ela coloca em relevo, ela aumenta, ela é como se fosse uma lente de aumento para eu ver que eu sou pecador. Agora, o propósito não é eu saber que sou pecador, mas saber que há solução para essa condição de pecador. O texto diz, mas onde aumentou o pecado, onde ele foi realçado, onde ele foi colocado à luz para que eu pudesse ver, transbordou a graça. O que é graça? Quando a Bíblia fala de graça, ela está falando de perdão, está falando de salvação. A Bíblia mostra e deixa claro que eu e você somos pecadores, mas que há uma saída. É a graça de Deus, é o perdão de Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Só através dele que nós podemos ser, então, perdoados, purificados, transformados. Para isso é preciso que nós creiamos que Jesus veio, Ele é o Filho de Deus que veio, derramou o seu sangue para que todo aquele que nele crê não sofra as consequências
consequências do pecado, que é a morte. Tanto no aspecto físico como no aspecto espiritual, que implica em ficar separado eternamente de Deus. Não só aqui, mas também quando deixarmos este mundo. Então, uma vez que nós nos vemos pecadores, sentimos a grandeza da nossa desgraça como pecadores, mas a graça vem nos socorrer. Olha, existe uma saída. Você pode ser perdoado se você crê em Jesus. Mas não é crer em Jesus como você crê em muitas coisas. É crer nele para que ele seja o seu Salvador, o seu Senhor, e através dessa fé você tem a sua vida mudada. Você é perdoado, seus pecados são purificados, Deus lhe dá um coração novo e começa tudo novo. É uma nova maneira de ver a vida, há uma libertação, há uma transformação e uma capacidade sobrenatural de Deus para viver uma nova vida. Então ele continua dizendo: se a lei coloca em evidência o meu pecado, e eu fico sabendo que existe graça para perdoar, então eu vou fazer o seguinte: eu vou continuar pecando, porque quanto mais eu pecar, mais eu sou perdoado. Então ele pergunta: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Vou continuar pecando para que Deus continue a perdoar? Para que Deus continue a ter misericórdia de mim? Para que então o pensamento seria esse: pode pecar à vontade, porque sempre tem perdão. Ele diz: de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Ele está falando de um batismo que não é o batismo nas águas. Ele está falando do batismo em Cristo. O que significa? Ele diz: ou vocês não sabem, todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte e também na sua ressurreição. Qual é o significado do batismo do ponto de vista bíblico? Batismo, a pessoa está em pé, ela é imersa nas águas, as águas cobrem essa pessoa e depois ela é levantada. Esse batismo nas águas fala de uma realidade interior. Quando eu criei em Jesus, eu morri porque ele morreu no meu lugar. Então eu também morri. Ele morreu para o pecado para que eu pudesse morrer para o pecado. Ele foi sepultado, eu também sou sepultado, por isso que as águas me cobrem. Mas eu sou levantado das águas, e assim como Cristo morreu e foi sepultado, ele também ressuscitou o terceiro dia. Quem crê em Jesus e abraça Jesus é imerso, é batizado em Cristo. Então ele morre com Cristo. Cristo morreu, ele morreu. Cristo foi sepultado, ele também foi. Mas Cristo ressurgiu e ele também ressurgiu. Eu não estou falando de nada físico, estou falando de algo espiritual, porque esse batismo em Cristo é um batismo espiritual. Para entendê-lo melhor, vamos entender o que significa batismo. Pode passar o próximo slide. Aí tem um balde, tem uma esponja, e dentro do balde tem uma tinta que parece que é azul, lembra? Pelo menos ali parece. Imagine essa esponja nova.
ela é leve, muito leve, mas quando você a imerge, quando você a introduz no balde, se você simplesmente colocá-la por cima, ela vai boiar, mas se você levá-la até o fundo e deixar lá por alguns instantes e segurá-la lá, daí a pouco ela não sobe mais, porque ela estará encharcada da tinta na qual essa esponja foi imersa. Aí quando você tirar a esponja da água, ela vai sair com todas as características da tinta na qual ela foi imersa, ou seja, na qual ela foi batizada. Ser batizado em Cristo é isso. Quando você crê nele para valer, quando você crê nele de fato e de verdade, quando você se arrepende dos seus pecados e crê que ele morreu pelos seus pecados e ele perdoa os seus pecados, e o único meio de Deus perdoar os seus pecados é através da fé no que Jesus fez na cruz, você tem os seus pecados perdoados. Então, quando você crê em Jesus como aquele que morreu no seu lugar, e você crê que ele é realmente capaz de salvar você, porque ele foi enviado com esse propósito, então você é batizado nele. Então é como se ele fosse a tinta azul, e a cor aqui é só uma coincidência, porque a ilustração que eu peguei era dessa cor, podia ser de outra cor. Mas, então a água representa, nesse caso aqui, Jesus. E você é a esponja. Se você crê em Jesus e crê de fato e não da boca para fora, você é imerso nele, você é batizado nele. E você, representado por essa esponja, absorve aquilo que Jesus é. Jesus é Deus, você não se torna Deus, mas você recebe dele vida, você recebe o Espírito de Deus que vem habitar em você, você passa a viver para toda a eternidade, e você tem os seus pecados perdoados, através da morte dele no seu lugar. Então, ser batizado em Cristo é ser introduzido em Cristo. E quando essa esponja é tirada para fora, ela tem tudo aquilo que Jesus tem. Ele tem vida, ele tem poder, ele tem graça, ele tem amor, ele tem tudo que eu e você precisamos para viver nesse mundo e termos vitória nesse mundo. Mas é preciso que eu creia. Quando eu creio, eu sou introduzido. Então, eu sou batizado em Cristo. Por isso, se ele morreu, eu também morri. Ele foi sepultado, eu também fui. Mas ele ressuscitou, eu também ressuscitei. Como? Através do corpo dele. Se tivesse aqui uma pessoa bem forte, que tivesse 2 vezes o meu tamanho, e eu gosto de usar essa pessoa imaginária como se fosse Cristo, é como se o Espírito de Deus me tomasse, me colocasse lá dentro de Cristo e depois me tirasse para fora. Quando eu saísse para fora, eu sairia com todas as características de Cristo. É isso que acontece quando alguém crê em Jesus. Por isso não há como continuar no pecado depois de ter sido batizado em Cristo. Porque estar em Cristo significa ter morrido para o pecado. Significa viver uma nova vida. Então, assim, através desse batismo, nós somos introduzidos, somos incluídos, somos colocados em Cristo. Mas o que acontece com alguém que está em Cristo? Primeiro, se alguém está em Cristo, é nova criação.
O texto diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Para alguém ser nova criação, precisa nascer de novo. Como é que alguém pode nascer se ela já é velha, ou se ela já é adulta, ou mesmo se é um jovem, se já tem um tamanho considerável? Como é que alguém pode nascer de novo? Essa pergunta foi feita a Jesus. O texto diz assim, João 3, de 1 a 8. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como pode alguém sendo velho, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Vamos entender o que é nascer da água. Nascer da água seria o nascimento natural. A pessoa, quando nasce, ela está envolta numa bolsa de água e ela precisa dessa água para poder viver até sair para o mundo. E enquanto ela está ali, essa água a protege. Então, literalmente, ela nasce da água. Então, Jesus diz que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer naturalmente e do Espírito. Todos nós já nascemos naturalmente, mas nós só podemos ver o reino de Deus se nascermos de novo no Espírito. Quando o homem pecou, desde o primeiro homem, quando ele pecou, o pecado entrou na vida do homem e o tornou pecador, e o pecado separa o homem de Deus. Então todos os homens estão separados de Deus até que ele crê em Cristo para ter os seus pecados perdoados. Então ele nasce de novo, porque ele é imerso em Cristo, porque ele é introduzido em Cristo e ele recebe perdão, salvação, vida eterna. E isso tudo sem pagar um tostão, tudo é de graça, sem qualquer esforço. Basta reconhecer, eu sou pecador, preciso de salvação, que o Salvador pode me dar. Então Jesus diz, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você não escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. É algo que você vê. O vento sopra, você não sabe de onde veio nem para onde vai. Ninguém sabe quem é o próximo a nascer de novo. E nem como se dá isso. Isso não se dá de modo visível. Naturalmente vai se refletir depois numa vida transformada. As igrejas estão cheias de pessoas que frequentam as igrejas, ouvem muitas vezes a palavra de Deus, mas nunca nasceram de novo, nunca foram imersas em Cristo, nunca receberam uma nova vida, então não dão bom testemunho, não vivem de acordo com os princípios da palavra. Quem nasce de novo, a Bíblia diz que nasce de Deus. Alguém vai dizer, eu também sou filho de Deus. Todos, humanamente falando, seriam filhos de Deus, mas não é assim. A Bíblia não diz isso. Todos foram criados por Deus, fisicamente, mas a Bíblia disse que
existe um outro nascimento. O texto diz, João 11, 1, 11 e 13, que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O texto diz que não são aqueles que nasceram da carne, mas diz que são aqueles que receberam Cristo e creram no seu nome. A esse deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E o texto continua dizendo, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. É assim que a Bíblia caracteriza o novo nascimento. É um nascimento espiritual. Há uma mudança. De repente, eu sou uma nova criatura, porque eu criei em Jesus, recebi Ele no meu coração, recebi Ele como meu Salvador, e Ele hoje está em mim e eu estou nele. Quem é batizado em Cristo se reveste de Cristo. Epístola aos Gálatas diz assim, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. O batismo nas águas, como era no Velho Testamento a circuncisão, não faz de ninguém uma nova criação. Gálatas, no texto indicado, diz assim, de nada vale ser circuncidado ou não, e eu posso dizer, ninguém, de nada vale ser batizado nas águas. O que importa é ser uma nova criação. Então não temos que ser batizados? Sim, porque o batismo é um testemunho público da minha fé em Cristo, e ela caracteriza a mudança que Deus operou em minha vida, e o batismo é uma forma de dizer, eu também morri com Cristo, fui sepultado com Ele e ressuscitei com Ele, eu sou uma nova criatura, eu estou em Cristo. O que acontece com alguém que está em Cristo? Em segundo lugar, se alguém está em Cristo é nova criação, as coisas antigas já passaram, diz o texto. A Bíblia descreve o passado e o presente de quem agora é nova criação. Na Epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo diz assim, vocês estavam mortos, e aqui morto espiritualmente significa separação de Deus, em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, aqui é uma referência a Satanás, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. O que é essa ira? Da condenação. A expressão, a palavra ira na Bíblia, no contexto do Novo Testamento, tem um sentido de julgamento de Deus sobre o pecado. Há um julgamento para o pecado, é a morte, a separação de Deus. Agora, tem também a solução, como já apresentamos em Jesus. Então ele diz, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. É cada um vivendo a sua vida como acha que deve e acha que é melhor. Essa é uma vida sem Cristo. Essa é uma vida de alguém que ainda não nasceu de novo. Ele faz o que quer, vai aonde quer, do jeito que quer e acha que está tudo bem. Ele diz, anteriormente, todos nós também vivíamos dessa forma. Verso 4 diz, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões.
Eu não tenho que mudar para receber a Cristo. Eu tenho que receber a Cristo para mudar. Eu não tenho que ter uma vida legal para aceitar Jesus. É porque eu não tenho uma vida legal, é que eu preciso aceitar Jesus. Eu não sou liberto. Eu não tenho que ser liberto primeiro para depois aceitar Jesus. Eu preciso aceitar Jesus para ser liberto. Eu preciso aceitar Jesus para ser perdoado. Eu preciso aceitar Jesus para ser salvo. Ninguém é nova criação porque mudou a si mesmo. Quem muda é Cristo, e só Ele pode mudar. E um homem muda a sua vida. Não há esse poder nele nem em qualquer homem. Deus nos ressuscitou com Cristo. Aliás, o texto diz: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça. Graça, preciso dizer mais uma vez, é um favor que Deus nos faz sem que eu mereça. A incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, ou seja, através da morte de Cristo. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. É de graça, é por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom, é uma dádiva, é um presente de Deus. Ninguém é salvo porque é melhor do que ninguém. Ninguém é salvo porque tem uma conduta legal. Isso não existe. A Bíblia diz que só existe uma coisa: o homem pecador. E só existe um jeito de deixar essa condição de homem que vive no pecado, é ter Cristo. E a partir de então, a sua vida é mudada. Aqui diz: não por obras, não é pelo que eu faço. Mas diz no verso 10: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Então, aqui fala da nova criação. É Cristo nos recriando no Espírito, para fazermos boas obras. Não são as boas obras que eu acho, são as obras que Deus me leva a fazer como resultado da nova vida. Eu não tenho que praticar boas obras para fazer uma médiazinha com Deus. Não é por aí. Eu tenho que tê-lo na minha vida para que então eu ande de acordo com essa natureza nova que Ele vai me dar. E aí eu vou praticar boas obras. Não para ser salvo, mas porque eu já fui salvo. O apóstolo Paulo descreveu uma mudança na vida, em sua vida, pela graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Ele diz assim: dou graças a Cristo Jesus nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor, aqui é uma referência a Cristo, transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Porque Paulo diz o seguinte: olha, sendo quem eu fui e fazendo o que eu fiz, eu sei que eu sou o pior dos pecadores, mas se Deus me salvou, Ele pode salvar qualquer. Se Ele fez isso comigo, Ele pode fazer com qualquer um. E eu creio que Ele fez comigo para todo mundo ficar sabendo que é possível fazer com qualquer pessoa. O que acontece com alguém que está em Cristo em terceiro lugar? Se alguém está em Cristo Jesus, é nova criação, as coisas antigas já passaram e surgiram coisas novas.
deixamos de praticar o mal, deixamos de praticar o pecado e passamos a praticar aquilo que agrada a Deus. A Bíblia diz que o novo homem, o homem renascido, o homem recriado, o homem que está em Cristo, o novo homem é criado para ser semelhante a Deus. Pode parecer assim estranho, mas é isso que a Bíblia diz. O texto está ali e diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade proveniente da verdade. Como é que eu vou me despir do velho homem? Nós abrigamos em nossa mente tudo aquilo que aprendemos e tudo aquilo que fizemos. Quando eu creio em Cristo, eu sou transformado no meu espírito. E tem início, pelo conhecimento de Deus, através da palavra, uma mudança de mente, para que a vida dele possa então expressar-se livremente. E quanto mais eu conheço esse livro, quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais minha mente é renovada para que a vida que Ele me deu possa manifestar. Por isso que Ele diz: revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus. Há uma obra aqui e há uma obra aqui. Se a obra fosse só aqui, não seria suficiente. Eu posso conhecer a Bíblia de cor e salteado, se eu não tiver nascido de novo, ela não vai representar nada para mim. Eu preciso nascer de novo. Depois eu vou entender esse livro. Depois eu vou receber de Deus instrução desse livro. Não é um livro para ler como se lê qualquer livro. É um livro para conhecer a Deus e a vontade dele. E quando eu conheço a Deus através do seu Filho Jesus Cristo, então Ele abre as cortinas, Ele abre as portas da minha visão para que eu veja o que Ele quer que eu veja. Outro texto diz que o novo homem é renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Diz assim: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Deus quer que nós tenhamos um relacionamento pessoal com Ele, e por isso Ele criou os meios de nós termos um relacionamento pessoal com Ele. Eu não posso permanecer na prática do pecado e me relacionar com Deus, isso não existe. Então Ele me salva, Ele me transforma e me leva a buscá-lo, a falar com Ele, a ler a Bíblia e a entender a vontade dEle. É um relacionamento com Deus. Deus não é uma coisa que eu imagino na minha mente, é uma realidade na vida de quem nasceu de novo. Não é uma coisa que não é uma lavagem cerebral. Isso não funciona. Pode saber o que você quiser saber, isso não vai mudar a vida de ninguém. O que muda é ser uma nova criação. O novo homem busca a perfeição no conhecimento de Cristo. Paulo, apóstolo, diz assim: quero conhecer a Cristo. Quando ele escreveu isso, ele já conhecia Cristo, mas ele escreve isso dizendo que eu quero conhecer mais. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele estava falando de uma vida semelhante à de Jesus. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado,
e o significado da palavra aperfeiçoado aqui tenha sido perfeito, seja perfeito, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Ele está falando da perfeição, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alto, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, quando você nasce de novo, você tem o desejo de crescer no conhecimento de Deus. Nenhuma criança nasce para permanecer um bebê. O natural é que a criança cresça, e o natural é que ela queira ser uma pessoa adulta, porque é para lá que todos nós caminhamos. Então, quem conhece a Deus, quer conhecê-lo mais, quer crescer nesse propósito, e vai sendo dia a dia transformado. Conclusão: esse deve ser o desejo de cada um de nós, porque se alguém foi incluído em Cristo, se alguém foi batizado em Cristo, se alguém é parte de Cristo, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e surgiram coisas novas. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça e a pensar e a repensar na sua real situação. Quem eu sou? Eu sou uma nova criação? Eu já nasci de novo? Eu já fui batizado em Cristo? Eu estou em Cristo e Cristo está em mim?